E o Batendo Ponto de hoje é com Ale, ou Senerli Alexandre. Me Como conta você... sua história e esse nome de onde veio. Então, para começar com a história, Bia, antes disso, muito obrigado pelo convite, obrigado por esta oportunidade de estar aqui, parabéns por esse trabalho, acho que é uma oportunidade para as pessoas estarem aqui, mas também é uma grande provocação para o mundo corporativo, então parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada. Bom, respondendo pela ordem, o meu nome vem da origem da cabeça dos meus pais. Como foi, não sei, eles não estão mais aqui, mas dizem que era uma pessoa que eles admiravam muito, que tinha um trabalho muito bacana e que eles resolveram colocar esse nome em mim. No entanto, não existe homônimo, não tem no Google, logo sou só eu. Então, não sei da origem, por isso ficou Alexandre, já se padronizou. E essa pergunta de quem sou eu, ela é muito difícil, né? Para Aham. você olhar um pouquinho para você e falar quem sou eu. Quando você olha para a sua trajetória, são tantos anos, tanta coisa construída, né? Mas, de maneira resumida, eu sou um cara de 44 anos, sou paranaense, nasci no Paraná, mas fui criado pelo mundo. Já morei na Amazônia, Que já, demais. já morei no centro. Eu só não morei ainda no Nordeste, mas, embora tenha trabalhado lá, eu não morei ainda. Então, sou um ser meio nômade aí, mas faz alguns anos que eu coloquei as raízes aqui em São Paulo e por aqui estou. Eu comecei a minha trajetória no mundo corporativo meio que por acidente, assim. Eu estava andando para um lado e, de repente, eu falei, opa, peraí, tem um mundo corporativo aqui. Eu sempre gostei muito de tecnologia, muito. Foi uma coisa que sempre me atraiu, que sempre me puxou para perto. E aí estava começando o universo das telecoms, lá no nos primórdios ainda, e eu fui convidado para fazer um trabalho para uma empresa de telecom. Depois disso eu falei, nossa, isso pode ser bem bacana, né? Não era tão bacana como eu achei, não pelo trabalho, mas porque era o princípio das telecoms no Brasil, e em especial da telefonia celular, telefonia móvel, né? E aí entrei nesse universo, trabalhei muitos anos aí, aprendi pra caramba nesse universo, tomei muita pancada porque era muito novo, ninguém sabia de muita coisa sobre isso, mas foi um trabalho que me formou, eu diria, que me trouxe até aqui. E dentro desse trabalho, nas empresas de telecom, por onde eu passei, eu trabalhei muito com experiência de cliente e depois eu comecei a trabalhar um pouco fazendo projetos especiais, treinamento, fiz de tudo um pouco nesse universo corporativo. E aí eu falei, nossa, agora acho que eu quero dar uma pausa. Mas eu não tinha noção, Bia, eu te confesso que assim, a gente vai só trabalhando e vai só fazendo aquela carne moída. Eu não tinha noção que a minha Só sendo trajetória triturado. tivesse me levado tão longe. Porque quando eu falei que eu queria sair, eu tomei um choque, porque a princípio era para eu ficar chocado, né? Mas não, as pessoas ficaram. Mas enfim, eu resolvi dar um tempo, fiquei um tempo fora, e aí resolvi migrar minha carreira para trabalhar um pouco com marketing e com imprensa. E assim foi, cuidei um bom tempo. Fantástico. E chegou uma hora que os 40 bateram na porta e aquela história de Autenticidade. que eu estou fazendo aqui? Quem é você? Qual legado você vai deixar? Exatamente. E aí, nessa hora, eu pensei muitas coisas, né? Como muitas pessoas, e foi uma época meio que se misturou ali logo depois com a pandemia. E aí eu falei, cara, acho que eu quero fazer alguma coisa que tenha mais sentido. Quando a gente quer uma coisa e acha que aquilo é verdadeiro, as coisas fluem. Não que você tenha que ficar sentado esperando, sabe? Nossa, como uma coisa divina. Mas se você se dedica e você olha para aquilo com atenção, eu acredito muito que as coisas fluem. Eis que eu fui convidado para trabalhar em um projeto sobre a pauta de gender gap, equidade de gênero, que é o Mulheres Positivas. Maravilhoso. Que foi um impacto enorme. Eu falei, mas peraí, o que eu vou fazer aqui, né? Como que eu faço isso? E depois, na prática, eu descobri que a equidade de gênero, ela pode até ser sobre mulheres, mas não é um assunto só de mulheres. A palavra equidade, ela vem de equilíbrio. Não existe equilíbrio se você puxa para um lado só. E ali eu meio que fui me encontrando e fui fazendo esse trabalho e com uma oportunidade enorme de trabalhar com o Fabi Saad e construir muita coisa desde então. E eu tô nessa jornada. E nesse meio tempo, eu falei que ia ser resumido, né? Mas não consegui. Imagina. Nesse meio tempo, eu também fundei um trabalho meu, pessoal, que aí é, né, investimento 100% meu, que é o Circulando, que é um projeto para a comunidade LGBTQIAPN+. O Circulando parte do princípio de que todos nós precisamos ter a liberdade de circular livremente, Sim. só que Sem sendo quem nós medo. somos e sem Uhum. medo.
Enfim, esse é um pouco de quem Que eu sou. legal, Um pouco fantástico. muito, né? Quer mostrar o livro? Ah, então, esse livro, vamos deixar ele para o final? Sim, senhor. E Sim, a hora que você senhor. for me perguntar sobre os livros ali, eu falei, vai ter alguma coisa de livro, já me Você já programei. tá lá no final, você. Então volta para cá. E me Exato. diz o seguinte. Como um fracasso ou aparente fracasso te preparou para um sucesso futuro, ser consequente? Você sabe que eu fiquei pensando muito assim, cara, como que eu vou falar de um fracasso, né? Porque as pessoas associam o fracasso sempre a uma coisa ruim. E tem também uma questão do que é fracasso, né? O que é fracassar? É meio subjetivo. E aí eu fiquei pensando assim nas coisas ao longo da minha carreira que eu procurei fazer, onde foi que não deu tão certo. E eu me recordei de uma coisa que foi assim, eu estava começando a minha vida no mundo corporativo e eu estava trabalhando num ambiente que eu olhava e falava assim, nossa, tá bom estar aqui, mas eu não queria estar só aqui. Eu queria mais e mais e mais. E não era um mais para querer ter dinheiro, para querer ter... Não era isso. Uhum. Era uma coisa de me construir mesmo ali como pessoa e de me afirmar, né? E nessa, muito imaturo, eu fui muito para cima. E nessa história de ir para cima, eu não calculei muito bem a rota. Pela imaturidade, pela juventude, pela falta de experiência, por uma série de fatores. E aí eu meio que dei com a cara na porta. E quando eu dei com essa cara na porta, eu falei, opa, não é exatamente como eu pensava. Não desta forma. Não dessa... Exatamente. E aí eu voltei algumas casinhas para trás, sentei e falei, opa, não funciona bem assim. Uhum. Acho que eu preciso pensar, mas eu preciso me planejar para fazer isso. E aí eu criei um plano, eu tracei as metas, os tempos e tudo que eu queria alcançar em cada um desses tempos. E foi então que eu consegui dar o mesmo passo que eu queria, um step acima na minha carreira, mas de uma maneira muito mais organizada, muito mais coerente, muito mais madura, Que fantástico. muito mais pensada. Mas foi um fracasso. E eu acho que a gente não tem que ter vergonha e nem pensar que quando a gente erra, isso é o fim. Ou que isso desabona a nossa capacidade. De maneira muito pelo alguma. contrário, né? De maneira alguma. Mas quando você é jovem, você toma uma pancada dessa, você fica meio desorientado, né? É. Enfim. Você diria que esse foi é seu fracasso favorito? Eu não sei se ele é meu fracasso favorito, mas ele é um fracasso que veio num momento muito importante da minha vida, em que eu estava ali pensando que era só correr, só botar força. E não é exatamente só isso, né? Então, eu não sei se ele é o favorito, mas eu diria que ele é um dos mais importantes, que foi o primeiro momento que eu falei, nossa, precisa planejar. Excelente. Né? Que bom que você aprendeu cedo. Tem gente que demora. Mas aprendi numa pancada, né? E eu acho que isso faz parte, né? Eu particularmente aprendi muito com as pancadas. Muito mais. Elas me prepararam principalmente me deram muita resiliência porque vinha pela frente também, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente erra, hoje eu penso um pouco diferente, mas eu vou deixar isso um pouco para as próximas perguntas. Mas acho que quando a gente erra, lá atrás a gente se cobra muito, a gente se chicoteia muito, né? Até porque a gente não tem outras experiências para traçar um paralelo. Olha, quando isso aconteceu, eu agi assim. Ou eu sei que dá para ir para tal caminho. Então, a gente é muito ainda inexperiente. Então, quando você toma uma pancada dessa, logo no começo, você fala, opa, mas foi importante, muito importante. O que a gente diz é, deixa o chicotinho atrás da porta, pendura o chicotinho, não fica se chicoteando o tempo todo, porque aí, realmente, a dor é muito maior, né? Então, aconteceu. Legal, o que eu faço com essa dor? Mas não fica lá... né? Eu acho que tem uma coisa, sabe, Bia, que eu aprendi, e é uma metáfora, outro dia eu usei isso num lugar em que eu estava para fazer uma palestra, e eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas, em geral, têm essa mania de se chicotear, de se cobrar, e tem uma coisa de você ficar muito preso lá atrás no que aconteceu e você não evoluir, você olhar para aquilo só como erro e você fica como uma âncora ali cravado naquele lugar, né? E tem uma metáfora que eu gosto muito que é a seguinte, o carro, ele tem um retrovisor muito menor do que o para-brisa. Porque é para frente que você precisa olhar. Para trás é para você ter noção, para você ver o que já passou. Boa. E como que você vai se organizar. Mas o passado serve como guia. O que você precisa mesmo é olhar para frente. Excelente. Então, acho que esse foi um aprendizado que eu tirei daí, sabe? Falando em aprendizado, nos últimos anos, que nova crença, comportamento, atitude melhorou mais aí a sua vida?
Olha, Bia, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, né? Depois criaram um nome bonito para isso, que é workaholic, né? Na minha época a gente nem falava disso, eu só sabia que eu gostava de trabalhar. A grande questão é que eu sempre gostei de fazer aquilo que eu fazia. 100%? Óbvio que não. Óbvio que tinham tarefas que eu não gostava, Todos tinham, temos. né, tinham projetos que... Então não é para romantizar, mas eu tive realmente o privilégio de fazer coisas que eu gostei muito e foram projetos muito importantes, assim, né? Eu participei, por exemplo, do projeto de implantação do iPhone no Brasil. Isso tá na minha carreira, sabe, no meu currículo. Eu participei do projeto do primeiro atendimento por redes sociais desse país. Que fantástico. Exatamente. Então, assim, eu fiz muita coisa que eu gostei, mas eu sempre fui muito workaholic. E chegou um momento em que a vida começou a me cobrar essa conta. E normalmente as pessoas associam essa cobrança a quando você fica doente, a quando você começa a ter uma saúde mais debilitado, mas não é por aí. Eu acho que a vida ela te cobra de outras maneiras. E aí, a prática que eu tenho adotado nesses últimos tempos é a história do work hard, play hard. Então, assim, Adorei. exato. A mesma medida que eu tenho para me esforçar, para trabalhar e para fazer aquilo que eu gosto, eu também tenho. Eu estou num aprendizado, tá? Não estou 100% ainda, mas estou chegando Eu lá. também não tô. Então, assim, a mesma medida que eu tenho para trabalhar, eu tenho tentado dedicar para os meus momentos de lazer, para dedicar para as pessoas com quem eu tô, que acho que é um sinal de respeito também, né? Claro. Então, quando eu estou trabalhando, eu de fato estou trabalhando, eu fico mergulhado naquilo, eu sou muito focado naquilo que eu estou fazendo. Mas também quando eu não estou, eu tenho feito esse exercício, sabe? Estou jantando, até virar o celular. São coisas que eu ainda não consigo fazer. Se eu vir um e-mail chegando, eu já quero olhar. Então, eu viro o celular. É uma técnica, sabe? Então, se eu puder falar de um novo aprendizado que eu tenho adotado para minha vida é esse, de preservar esses momentos. Fantástico. E que recomendações ruins você ouviu na sua área de atuação, na sua profissão? E que você vai aqui alertar a galera. Olha, eu ouvi algumas. Acho que o mundo mudou muito, né? No período da minha trajetória corporativa, as empresas mudaram muito, a gestão mudou muito, a história mudou muito. Então, coisas que a gente via em filmes, em novelas, hoje elas sempre foram inadequadas, mas não se falava sobre isso, né? Então, eu tive aí, quando eu olho para trás, algumas orientações que eu falo, nossa, como pode? Mas tem uma em especial que eu ouvi e que eu falei, cara, não é por aí. Que é o seguinte, não, aqui a gente não precisa falar de diversidade. Aqui a gente não precisa falar da pessoa preta, da pessoa com deficiência, da pessoa LGBT, porque o nosso respeito já é isso, a gente não ficar criticando, a gente não... E aí era uma orientação para mim como gestor para que eu levasse isso adiante, sabe? E eu olhei para aquilo e falei, não, peraí. Né? Se a gente vai negligenciar a existência dessas pessoas e não falar sobre isso, é também uma forma de agressão. E não falar não é exatamente o tempo inteiro falar só disso, mas é dar espaço, é dar protagonismo, é trazer essas pessoas para o cenário que a gente está trabalhando. Ter voz. Então isso foi uma orientação muito ruim, assim, sabe? Que eu fiquei amargando aquilo alguns dias, eu falei, não. Não faz sentido. Não dá para ser assim, né? Então acabei, inclusive, nem acatando e depois voltei, tomei um feedback por causa disso, mas tudo bem, acho que fez parte, sabe? E realmente é algo que eu não acredito, essa história de eu aceito, mas fica caladinho no seu canto, é uma outra forma de agressão. Com certeza. E quando... Bem, a gente acabou falando... E eu não fiz essa pergunta na hora que eu podia ter feito. Quando você se sente sobrecarregado e sem foco, né? O que você faz para se reenergizar? Olha... Qual a sua estratégia? Conta seu segredo. Ai, tá todo mundo esperando, né? O segredo. Olha, eu acho que assim, primeiro, eu sou uma pessoa muito focada, então é muito difícil. Eu tenho o processo inverso. De ficar tão focado que... Eu preciso me desconectar. Aí eu preciso de algumas técnicas para isso, Entendi. entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o que eu faço é tentar criar agora uma agenda em que eu tenha um horário limite. Mesmo que esse horário limite, ele precisa ser um pouco além daquilo que eu planejei, mas precisa ser um pouco. Não pode ser muito. Exceções vão existir? Claro que vão. Só não pode ser a regra. E aí eu tento colocar uma agenda em que eu consiga me organizar dentro daquele período de tempo para fazer o que eu preciso fazer
E depois eu tento fazer coisas que me tirem totalmente do meu ambiente de trabalho. Então, às vezes é ouvir uma música, às vezes é sair para jantar com um amigo, às vezes é ligar para minhas irmãs, às vezes é ver um filme, é alguma coisa que me desconecte. É isso que eu tento fazer. Porque as Entendi. pessoas, eu acho que a gente comete um erro muito grande nisso, sabe? E historicamente as empresas sempre cobraram os colaboradores pela quantidade de horas trabalhadas, né? Só que a gente é humano. E a gente precisa oxigenar, inclusive para produzir melhor E amanhã. não é sobre horas, é sobre entrega, né, gente? É Exato. sobre entrega, não sobre horas. Pelo amor de Deus. Então eu uso um pouquinho desses artifícios, sabe, Bia? Eu vou fazendo um pouquinho de cada coisa para ir me tirando. Tô no aprendizado aí. E o que você ficou craque em dizer não nos últimos anos? Olha, eu queria muito dizer que eu fiquei craque, mas aí eu seria bem Ainda não conseguiu? descarado. Não, não consegui. Mas eu diria que eu estou fazendo um exercício que é exatamente nesta linha, de quando chegar este momento, eu tentar dizer para mim mesmo, não. Você não vai voltar lá, você não vai ver aquele e-mail, você não. A menos que, é claro, eu tenha alguma coisa importante, algo que não possa Fora esperar. do padrão. A gente não está falando da exceção, né? Eu estou falando daquilo que é a regra. Então, eu não sei se eu tô craque, mas eu tô tentando muito essa coisa de dizer não. Olha, Os agora é o meu limites, né? momento. Exatamente. Um limite. Quando um jovem, que conselho você daria para um jovem brilhante que está saindo da faculdade e entrando no maldito mundo corporativo que nós amamos de paixão e trabalhamos tanto? Olha, eu diria o seguinte: ouse mais. Ouse bastante. Principalmente nesta fase em que você está aprendendo muito, né? Exatamente. As pessoas têm uma coisa de ficar travadas ali e de será que planejar demais, assim. Eu acho que você precisa ser muito mais ousado e especial nessa fase, como Que você bem legal, disse, que você está que aprendendo, legal. né? Então, assim, se eu puder deixar um conselho para quem está começando agora, para quem está saindo da faculdade, ouse, mas ouse mesmo, assim, sabe? Que legal. Não deixe as Adorei. pessoas determinarem aquilo que você pode, Claro. aquilo que você não pode. Você sempre vai ouvir orientações de alguém que vai falar: olha, mas eu vi tal coisa e não foi tão. Isso sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir. Mas seja ousado. Tem uma fala da minha analista que eu gosto muito, que ela fala assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. O medo é só um alerta. Exato, ele Que não vai te pode te deixar, dominar. que inclusive vai te garantir melhor performance se você encarar e for. Exato. E aí, Bia, tem um outro ponto, se você me permite, que tem um outro erro que as pessoas cometem, que é o seguinte: não tenha medo. Não, a gente vai ter medo, nós somos humanos. Essa é uma certeza, nós vamos ter medo. A diferença é como a gente vai lidar com ele, né? Fato. Tem um livro do Paulo Freire que eu gosto muito, que inclusive o nome é Medo e Ousadia, que ele vai mais ou menos por esta linha, né? Ele diz que, assim, o medo ele é importante como um alerta para te direcionar, mas ele não pode te paralisar. Quando ele te paralisa, ele deixa de estar jogando com você para jogar contra você. É. Então, eu diria, ouse, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Excelente. Qual compra de R$ 200 ou menos trouxe um impacto positivo na sua vida nos últimos meses? Gente, Essa pergunta é difícil. É muito difícil, porque você fica pensando, tudo tá tão caro, tudo tá, né? E Muito aí você caro. fica olhando. E o que que eu fiquei pensando quando você me faz essa pergunta assim? O valor das coisas não está exatamente no preço que a gente paga por elas, né? Aham. Acho que o valor ele vem de um outro lugar. E aí eu fiquei refletindo assim, eu tenho tentado fazer coisas para mim, pela minha vida, que tenham sentido, mas que em especial me deem mais possibilidade de fazer coisas que eu gosto, de me relaxar mais. E eu descobri, dentro do mundo da tecnologia, as assistentes de voz, né? Aquela mais famosa que todo mundo conhece. Eu falei, cara, eu preciso fazer esse negócio trabalhar mais a meu favor, né? E aí eu comprei um plug para colocar na minha cafeteira, olha isso. Em que quando eu levanto, quando eu acordo de manhã, porque eu nem levantei, eu já falo com ela, ela já liga a minha cafeteira lá e já começa a fazer o meu café. Esse seu plug mudou seu café. Tá Mud- pronto o seu café. Exato, quando eu acordo já tá com Legal. aquele cheirinho de café e eu posso escolher se eu quero ou se eu Ah, não quero. Mas o que está por trás disso, eu acho que a tecnologia nem é vilã e também não é a salvadora da pátria. Eu acho que ela é um meio e a gente precisa usar isso a nosso favor, sabe? claro. A gente está vendo um monte de coisas positivas que a tecnologia proporciona,
também tem muita coisa negativa, mas acho que o negócio está sempre em como a gente usa, né? Claro. A história do veneno e do remédio, a diferença está na dose. Com certeza. E acho que isso se aplica muito à tecnologia. Então, eu gosto muito de tecnologia, então eu fico olhando essas coisas. Quando não tinha, vou ter que falar o nome, quando não tinha Alexa no Brasil, eu trouxe uma de fora, ela nem falava português. E eu trazia porque eu já gostava muito daquilo. Só que você tinha um monte de limitações, não dava para usar plugs, não dava para conectar um monte de coisa. Quando deu, eu vejo as pessoas comprando isso por moda, e eu acho que não. Acho que a gente tem que ir atrás daquilo que é Fizer sentido pra gente, né? e que é meio. A gente não pode. Eu ouvi uma história. Né, Pra mim não faz. Ela não faz. Exato. E tem uma coisa, o ChatGPT, né? Que veio aí por último, que meio que veio como um apocalipse, e depois, não, pera, não é bem assim. Quando eu olhei para o ChatGPT, eu falei, cara, a gente ainda vai bater muita cabeça com isso, isso é um fato que a gente vai, mas porque, de novo, a gente está indo para usar o negócio de uma maneira inadequada. Não vai existir ChatGPT no mundo que consiga produzir uma música com uma emoção que tem alguém que produz músicas. Agora, pode ser meio para você fazer muita coisa? É claro que pode, só não dá para ser fim. E nem é vilã e nem é salvadora da pátria, é só meio. É isso. Eu também concordo que é um meio que a gente tem que usar a nosso favor. Exato. E de acordo com o que fizer sentido para cada um de nós, né? Bem, a gente já falou do livro, então quer dizer que você tem o hábito de presentear com livros, tem hábito de ler. E que livro você costuma presentear as pessoas? Então, você sabe que eu fico ouvindo isso e eu acho que eu tenho um jeito... Acho não, eu tenho um jeito diferente de fazer. Eu não dou tanto presente de livro. E tem uma razão para isso. Porque todas as vezes, e eu olhei para minha história primeiro, que eu ganhei um livro, ele ficou lá parado comigo. Eu li, guardei e ele fica ali, ele morre ali. O que eu faço muito? Emprestar livro para as pessoas. Mas as pessoas te devolvem? Então, nem todos. Ah, porque para mim nunca devolve. Nem todos. Mas eu acho que isso também... Fica aí a dica, por favor, se você está com o livro meu, me devolva. Aliás, aproveitando o gancho, por favor, quem tiver com os meus também pode aproveitar esse momento. Mas eu percebi que é mais produtivo quando você empresta o livro, porque hoje ele é seu, amanhã ele é de outra pessoa e depois ele é de outra pessoa. Então, eu dou menos presente, mas eu empresto. E eu sou daquele que chega assim, você precisa ler esse livro. E aí você já empresta. Exatamente. Ou então eu viro e falo assim, olha, tá com a fulana que você conhece, pode pedir para ela que ela já te entrega. Olha, genial. Você já faz o negócio circular. Circular. Então, eu não sou muito de dar livro de presente, mas eu sou muito de presentear livros, né? E falando dessa história de livro, um dos livros que eu presenteei, ou melhor, nesse aspecto, né, que eu emprestei, que eu gosto muito, é do Miguel Nicoleles, que é muito além do nosso eu. Ele é um neurocientista brasileiro. Não conheço o livro. Vou anotar. Muito orgulho brasileiro. E é um livro que fala, assim, da evolução que a gente vai ter na internet. Só que eu li esse livro quando a gente não falava de um monte de coisa que já existe. Uhum. Então, para mim, ele é muito revolucionário, esse livro. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ler. E tem um outro livro... Eu tive alguns privilégios na vida, sabe, Bia? Um deles foi de conhecer o Mário Sérgio Cortella, pessoalmente. E eu trabalhei com um dos filhos dele por um bom tempo. E eu ganhei um livro dele autografado, que acho que é um dos livros mais importantes da minha vida, que me deu um chacoalhão. Que esse é um livro que, inclusive, está emprestado. Não vou citar o nome da pessoa, porque ela sabe. Mas é o livro que se chama Qual a Tua Obra? Essa eu tenho. Esse livro é muito bom, né? Não sei se está emprestado. É muito bom. Eu fiquei refletindo sobre um monte de coisa. Então, é um livro que eu também gosto de presentear. Mas eu trouxe uma aqui, que é este livro aqui, que é do Mulheres Positivas, que é da Fabi Saad, onde eu trabalho. Inclusive, este é para você e este será um presente. Obrigada! Esse não é emprestado. Obrigada! E por que eu quis legal. trazer esse livro? Ele é uma coletânea de histórias de mulheres que são referência para outras mulheres. E a Fabi, quando escreveu esse livro, ela ouviu muitas histórias de mulheres. E isso é muito meu dia a dia. Existem mulheres fantásticas que não estão só no fantástico. Elas estão aí no dia a dia, fazendo história, influenciando outras mulheres. Então, esse é um livro que eu quis te presentear e que eu acho que é muito interessante, mas que vale emprestar. Não pega o da Bia, que eu acho que ela vai demorar um tempinho para ler e ela vai ter um apego agora. Com certeza. Muito obrigada. Imagina, Lindo, imagina. maravilhoso. Bem, e para encerrar? Já? Juro, acredita? Gente... Se você tivesse um baita outdoor seu, na estrada maravilhosa, que frase você gostaria estampada nesse outdoor?
Nossa, precisa ser uma coisa de impacto, né? Para você botar numa estrada, um outdoor. Olha, pode duas. Você que é o dono dele, é dono do outdoor, vai ter 2 frases no seu outdoor. Então vamos lá. De repente eu pago um pouquinho mais, coloco 2 outdoors e tudo bem. O primeiro, eu colocaria uma frase que diz o seguinte: na vida tudo passa, inclusive o que é bom. É uma frase do Chico Xavier. Porque a gente vive nessa correria louca. Não está nem aproveitando, às vezes, esse Exatamente. momento único. E as coisas ruins, elas vão passar, mas as boas também. Então é importante a gente ter Boa. esse olhar, essa atenção e cultivar também esses momentos, né? E tem uma outra frase que eu gosto muito e que poucas pessoas conseguem prestar atenção, talvez com este olhar para esta frase, e depois eu vou dizer de onde ela vem, eu colocaria no outdoor também, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ah, essa eu amo também. E você sabe que eu ouvi essa frase na Alice, no País das Maravilhas, né? Exatamente. E eu acho que ela é uma frase tão importante, né? Porque às vezes a gente fica só caminhando, andando, acelerando. E aí você começa a se perguntar, mas peraí, para onde eu tô indo mesmo, né? Qual que é o caminho que eu tô querendo... Onde eu quero chegar? Porque se eu não sei onde eu quero chegar, eu posso pegar qualquer um dos caminhos. Então, eu colocaria essas duas aí. Adorei seus outdoors. Depois você me diz o endereço, que estrada que vai estar. Vamos ver se alguma marca vai, que alguma marca se interessa, a gente já põe lá junto. Olha, quem sabe, né? Bem, muito obrigada por estar aqui com a gente no Batendo Ponto. Deixando aqui registrado para o nosso público muitas histórias inspiradoras, muitas reflexões e dicas, né? Eu que agradeço, Bia. Como eu te disse no começo, eu acho que é uma grande oportunidade a gente poder compartilhar um pouco daquilo que a gente viveu, que a gente construiu ao longo da nossa trajetória. Eu acho que o grande bacana da vida é isso, né? Como eu digo, lâmpada acesa embaixo da mesa não serve para nada. Você precisa Boa. compartilhar, né? Boa. Para iluminar, você Pra precisa... iluminar. Exatamente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito sucesso, que você consiga inspirar também muitas pessoas com o teu trabalho aqui, que eu sei que já inspira, mas que isso consiga se propagar cada vez mais. Obrigado mesmo. Estamos juntos. Obrigada.